Boa noite, torcida tricolor do canal Fluminense. Eu sou o Ney e eu vou trazer as últimas novidades do Fluminense. Hoje é um dia importante, galera. Hoje é dia de reunião da diretoria, dos investidores e dos conselheiros na sede do Fluminense. E uma reunião que vai dar o pontapé inicial para a SAF tricolor, né? Hoje, inclusive, pelo canal, eu assisti o canal do Hora do Flu, do Thiago, assisti também outros canais, e a notícia é que o Fluminense já está de posse da proposta dos investidores. Essa proposta vai ser hoje aberta aos conselheiros, né? Vai ser lida aos conselheiros, apresentada aos conselheiros, e esses podem, de repente, fazer algumas perguntas, e aí os investidores e a diretoria vai responder, tá? Então, é um pontapé inicial, a gente vai poder agora desmembrar essa proposta, comentar sobre ela e aí sim dar a nossa opinião aqui no canal, se ela é boa ou se ela é ruim para o Fluminense, pelo menos no meu entender, né, no meu modo de ver. Claro que cada um vai ter uma opinião, não é todo mundo que vai pensar da mesma maneira, né? Então, hoje a gente vai ter o início da proposta do início da SAF do Fluminense, tá? Eu não vou fazer online a reunião, porque eu estou com problemas aqui no celular, inclusive tá dando um toque aí no celular. Teve até um amigo que falou assim: Ney, desliga o ventilador para poder gravar o vídeo. Só que não é o ventilador não, galera, é o celular. Eu vou ter que parar, botar o celular para consertar, porque hoje eu estou iniciando. Você sabe que o canal aqui tem um pouco de dificuldade, que a gente está iniciando, né? Tem alguns anos já que eu tenho o canal, mas eu sou um cara que eu ainda não pude investir em decoração, em equipamentos, enfim. Aos pouquinhos eu vou comprando, né? Mas ainda não pude colocar em prática aquilo que eu quero. Eu acredito que até dezembro esse canal já vai estar fazendo live, já vai estar com uma decoração legal para vocês, e a gente vai melhorando aos poucos, gradativamente, né, galera? Então, a gente vai fazendo aquilo que o nosso braço alcança, né? A gente vai até onde o nosso braço alcança. Não adianta a gente querer abraçar o mundo sem ter condições. Então, vocês vão escutar um barulhinho aí, toque, mas não é o ventilador, é o próprio celular, tá? Eu vou ter que fazer uma limpeza no celular, abrir para ver como é que tá. Vou ter que mandar alguém ver isso para mim, tá bom? Então um pouquinho de paciência aí comigo, tá, gente? Pessoal, a venda de ingressos começou a aumentar para o jogo de quarta-feira contra o Bahia, pelo segundo jogo de volta pela Copa do Brasil. Eram 13 mil ingressos vendidos, agora já são mais de 30 mil ingressos vendidos, tá, galera? Devemos ter casa cheia para Fluminense e Bahia no Maracanã. Deve ter mais de 40, eu acredito que tenha mais de 40 mil pagantes nesse jogo, tá? E todo mundo empurrando o Fluminense para cima. Agora cabe ao Renato colocar esse time ofensivo, que não adianta jogar retrancado, fazer um gol e retrancar, porque a gente tem que fazer pelo menos 2 gols para se classificar direto. Ou será que o Renato vai querer levar a gente às últimas emoções nos pênaltis para classificar o Fluminense? Ninguém merece, né, galera? O Bahia vai ter mais um desfalque de última hora, tá, galera? O atacante Lúcio Rodrigues foi vendido para o mundo árabe por 22 milhões, tá? Então o Lúcio não vai jogar, não deve jogar contra o Fluminense na quarta-feira, tá? Ao contrário do Fluminense, o Bahia sabe fazer vendas. Esse cara é reserva do Bahia e foi vendido pelo mesmo preço que o Arias, que era o melhor jogador do Fluminense e um dos melhores do futebol brasileiro, foi também vendido por 22 milhões. Quer dizer, um absurdo o modo do Fluminense fazer negócio, né? O Fluminense terá o retorno, gente, de alguns jogadores que estavam emprestados, tá? Vocês sabem que o Mário Bittencourt emprestou muitos garotos da base, jogadores que não estavam sendo utilizados, né, por opção do Renato e da direção e do Mano Menezes também quando era técnico. Entre eles, jogadores que podem voltar, que de repente podem até ter chance nesse time profissional, no time titular. Felipe Andrade, zagueiro, jogador que joga de zagueiro, joga de volante também. Freitas, segundo volante. Johnny, lateral direito. Kaique Almeida, zagueiro. Luan Freitas, zagueiro também, que estava no Paysandu. Justin, lateral direito. Rafael Monteiro, lateral esquerdo. Terãs, meia. E Lelê, atacante. Por incrível que pareça, Terãs e Lelê
Quem sabe aí a nossa dor de cabeça possa aumentar com a volta do Terãs e do Lelê, né? Mas é isso aí, galera. Jogadores que são do Fluminense, estavam emprestados, e se os times não exercerem o poder de compra, eles voltam ao Fluminense, tá? Eles têm empréstimo terminando agora em dezembro de 2025, então devem retornar ao clube já em janeiro, tá? De 2026, para ficar à disposição do novo treinador e de repente para um novo empréstimo, não sei. Muitos deles poderão ser aproveitados se o nosso treinador Renato Gaúcho quiser, né? Se até lá for o Renato ainda o treinador, né? Eu acredito que tem uns aqui que eu gosto, por exemplo, Felipe Andrade, Johnny, Kaique Almeida, Luan Freitas, esses jogadores eu gosto. Eu acho que tem vaga, pelo menos no elenco tricolor, tá? Por exemplo, o Manuel vai acabar o contrato dele agora em dezembro. Então tem aí o Felipe Andrade, Kaique Almeida e Luan Freitas para disputar a posição, né? E fora o Davi, tá? Lateral direito, nós temos o Fidelis, que para mim deveria ser o titular, e por que não o Johnny na reserva, né? Dando uma juventude aí nesse time, porque esse time está muito veterano pro meu gosto. Eu acho que precisa dar uma mexida aí, colocar uma garotada para dar fôlego para esse time. A gente está precisando de fôlego, né? Eu vejo que em alguns jogos os caras no segundo tempo cansam. E aí começam a se retrancar e não tem força para contra-atacar. Manuel, Guga e Guga estão saindo. Vai abrir 2 vagas no elenco, tá? Gente, o Fluminense encaminha mais uma venda de mais uma joia tricolor, que é o Samuel Granada. Ele estava no Retrô de Pernambuco e o Fluminense fechou a venda dele para o Hong Kong, para um time de Hong Kong, na China. Agora me fugiu o nome do time, eu não anotei o nome do time. Eu sei que é de Hong Kong, ele está indo para a China, o Samuel Granada. Vendido em definitivo, tá? O Fluminense renovou o contrato do zagueiro Davi Schultz até 2028. O Davi é um bom zagueiro, seguro, técnico, tem tudo para dar certo no time titular do Fluminense. É um zagueiro muito técnico, jogou bem contra o Bahia, com muita calma, seriedade, sabe sair jogando. Eu acho que vai dar bom o Davi no elenco do Fluminense, não tenho dúvida disso, tá? E adivinhem vocês, a CBF definiu o árbitro da partida Fluminense-Bahia nessa quarta-feira. Adivinhem quem é, galera? Vamos ver quem vai adivinhar, hein? Matheus Delgado Candansan, árbitro FIFA de São Paulo. Aquele mesmo cara, para não falar um nome forte aqui, aquele mesmo indivíduo que o nosso presidente Mário Bittencourt falou que ele era um vagabundo e que nunca mais apitaria aqui. Vocês lembram dele? Pois é. Era aquele árbitro que apitou aquele jogo, que o Fluminense tinha 5 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. E ele, engraçado que ele foi direitinho nos 5 jogadores e deu o 3º cartão amarelo em cada um deles, deixando eles de fora do próximo jogo. Muita coincidência, não é não, galera? Era para entrar um camburão dentro de campo, esse cara saía algemado de campo naquele dia. E o presidente falou que ele era vagabundo, que ele nunca mais ia apitar aqui. E tá aí o sujeito, com a cara mais deslavada do mundo, vai apitar de novo o jogo do Fluminense. Sabe por quê? Porque a gente não tem um presidente com pulso firme, galera. O que esse cara fala não se escreve. O que esse cara fala não se escreve. É preferível o cara não falar nada. Quando o cara é frouxo, é preferível ele entubar. Pega, entuba. Entuba, fomos roubados, entuba, fica quietinho. Agora chamar o cara de vagabundo, falar que o cara não vai mais apitar aqui, pro cara passar 2, 3 meses, o cara voltar a apitar jogo do Fluminense, que merda de presidente sem pulso é esse, galera? É por isso que eu falo, esse cara não dá nem para ser síndico do prédio dele, quanto mais presidente do Fluminense. Duvido que fizessem isso com o falecido Eurico Miranda, que porra, o cara entrava dentro de campo, só faltava expulsar o juiz, tirava o Vasco de campo, se o Vasco quando o Vasco era roubado, ele tirava o Vasco de campo, peitava a CBF, peitava todo mundo. Era um cara que poderia ter seus defeitos, não sei, mas ele tinha muitas qualidades, tá? Eu gosto de presidente assim, que tenha pulso firme,
que o que ele fala você pode escrever que vai acontecer, tá? Se ele falar, eu vou trazer um jogador de peso, você pode escrever que ele vai trazer. Se ele falar, esse cara não vai apitar mais aqui, e o cara não vai apitar mesmo. Agora esse cara promete, fala e não cumpre. Prometeu que ia trazer um jogador de peso para suprir a falta do Arias. Quem é que ele trouxe de peso? Um garoto lá da Colômbia, que a gente nunca ouviu falar, né? Que ainda não despontou no futebol, veio para cá para fazer teste, que é o Santi Moreno. Né? E nem na Colômbia ele estava lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é futebol de cego, qualquer um lá vira craque. Porque os caras não sabem jogar, os caras são butinudo, né? Os caras sabem jogar futebol americano, soccer. Futebol eles não sabem jogar, é tudo caneleiro, tudo cara, é cintura dura. Então lá qualquer um, até eu com essa hérnia aqui, se eu for jogar lá nos Estados Unidos eu vou virar craque. Tá arriscado eu virar até artilheiro do campeonato americano. Porra, pessoal, não dá, né? Fica difícil, fica muito difícil, a gente não quer criticar, mas o negócio fica muito difícil, não tem como. A gente vira e mexe, chega no erro do presidente, não tem como. Fora o pênalti que esse cara deixou de dar também no Arias, que o VAR chamou, que o VAR tá ali para isso, criaram o VAR para isso. Para quando o lance for duvidoso, o VAR chama o juiz e fala, olha, tá aqui, ó, na imagem tá bem claro, o cara foi derrubado. Mas ele nem quis ir no VAR, ele nem quis ir na televisão, no vídeo para ver. Ele simplesmente tomou a decisão, não deu, anulou, não deu o pênalti e acabou. Ficou por isso mesmo, entendeu? A gente não tem uma representatividade na CBF, infelizmente, tá? Galera, o vídeo é curto, né? A gente vai ter mais teor para falar com vocês amanhã, quando a gente hoje assistir essa reunião, essa bendita reunião. Vamos ver o que esses caras veem, qual é a proposta desses caras, se é uma proposta decente ou se é uma proposta indecente. Isso aí a gente vai descobrir hoje, tá bom? Então vamos assistir a reunião. Ela vai ser aberta pela Flu TV, todo mundo que quiser assistir pode assistir, é ao vivo. Então vocês assistam, eu também vou assistir e amanhã a gente vai debater tudo aqui no canal, tá bom? Conto com vocês para se inscrever, deixar o like, hypar o vídeo aí, galera, não custa nada, não tá pagando nada, é só hypar aí o vídeo pro amigo, para ajudar o amigo aqui e deixar o like também, que é muito importante, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores. E um pouquinho de paciência aí com toque no vídeo, mas isso aí vai acabar. Pode ter certeza que isso vai acabar. Tá bom, galera? Abraço a todos, saudações e até amanhã. Fiquem com Deus.